Vamos falar sobre novidades do PHP 8.2? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a descontinuação de propriedades dinâmicas. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e a gente sabe que o PHP 8.2 está planejado para ser lançado em novembro de 2022. E como vocês também já sabem, eu gosto de trazer as novidades do PHP antes mesmo delas serem lançadas. Então vamos conversar um pouquinho sobre uma novidade muito interessante do PHP 8.2 e que até agora é a minha preferida dessa versão. Então vamos direto ao ponto e dar uma olhada num código aqui que atualmente funciona sem problema nenhum. Eu tenho uma classe, pessoa. Essa pessoa só tem uma propriedade pública que tem como nome, e ele já tem aqui um nome padrão, um valor padrão para essa propriedade. Eu estou instanciando um objeto do tipo pessoa, atribuindo um valor para esse nome e depois exibindo. Quando eu executo isso daqui, o nome desse arquivo é Dynamic Props, o que acontece? O que está sendo exibido para mim é o nome padrão, e não o Vinícius, que foi o valor que eu atribuí aqui. E você muito provavelmente já viu o motivo para isso estar acontecendo. É porque ao invés de nome, eu estou definindo aqui name. Então eu utilizei o nome errado da propriedade. Só que o PHP não me deu nenhum aviso, ele não falou nada dizendo que esse código está com problema. No meu caso, como eu utilizo uma IDE, o PHP Storm, ele está me dando um aviso aqui. Talvez aí no vídeo você não esteja vendo, mas esse name está sublinhado e quando eu passo o mouse em cima, ele me avisa que essa propriedade foi declarada de forma dinâmica. Então vamos entender o que é essa declaração dinâmica de propriedade. Eu vou fechar aqui o terminal e eu vou fazer um var dump aqui desse meu objeto do tipo pessoa. E quando eu executo esse código agora com o var dump, eu vejo que eu tenho uma propriedade nome, que tem esse meu nome padrão, e eu tenho uma propriedade name, que é essa que eu acabei de criar aqui. Quando eu tento atribuir um valor utilizando o PHP a alguma propriedade que não existe em um objeto, o PHP vai criar essa propriedade de forma dinâmica e defini-la como pública. Então o que eu estou fazendo aqui nessa linha é basicamente isso daqui, vindo nessa classe, definindo essa propriedade sem tipo, ela pode ter qualquer tipo, não vai ter nenhuma verificação, ela não tem também nenhum valor padrão, e aqui, além de criar, eu já atribuo esse valor. Então eu tenho duas coisas acontecendo, só que uma delas é implícita, ela acontece meio que magicamente. Então esse conceito de propriedades dinâmicas existe desde quando o PHP possui orientação a objetos. Isso existe principalmente por causa de uma classezinha especial que é a std class. O que acontece? Nós podemos criar um objeto qualquer desse tipo std class. Essa classe std class ou standard class, ou classe padrão, vou chamar assim para utilizar um nome em português, essa classe padrão existe simplesmente para representar algo que pode ser um objeto, mas é genérico, não tem nenhum tipo. Por exemplo, quando eu converto um JSON para objeto, é desse tipo aqui que esse objeto vai vir. Se eu tenho aqui uma JSON string, eu vou tentar criar um JSON aqui rapidinho, válido, vai ser um objeto com a propriedade nome e aqui o valor Vinícius. Se eu faço um var dump de um JSON decode dessa JSON string, o que ele vai retornar para mim é uma std class. Então é para isso que serve essa classe std class. É para ser um objeto genérico, que vai vir, por exemplo, de um JSON decode, que vai vir quando eu fizer um cast de um array associativo para objeto. Então std class é utilizado nesses cenários. Essa classe std class, um objeto do tipo std class, permite que eu crie qualquer propriedade. Eu posso criar qualquer propriedade aqui, qualquer coisa, e aí quando eu tentar acessar essa propriedade, ela já vai estar lá, ela já vai existir sem erro nenhum. As propriedades dinâmicas existem por um motivo, por causa desse tipo de comportamento, para permitir que isso seja possível. Só que, deixa eu apagar tudo isso, tirando esse cenário do std class, ou alguns cenários muito específicos, que eu nem consigo dar algum exemplo aqui, essa funcionalidade não é interessante. Repara que eu queria acessar uma propriedade que existe e por causa de um errinho de digitação eu introduzi um bug no meu código. Então o que acontece agora a partir do PHP 8.2 é que quando esse tipo de código for escrito, a gente vai ter um aviso de descontinuação. E lá no futuro isso não vai mais funcionar. Então se eu tentar executar esse código aqui com o PHP 8.2 que eu já tenho configurado, eu vou ter agora um aviso de descontinuação, informando que a criação de propriedades dinâmicas agora vai ser descontinuada, está deprecated. E o que acontece? Na versão 8.2, a gente só vai ter esse aviso aqui.
E esse aviso vai enchendo o nosso saco até que a gente corrija isso e na versão do PHP 9, quando ele for lançado, esse tipo de código vai deixar de funcionar. Ou seja, essa linha aqui vai gerar um erro para a gente, então o nosso código não vai executar. Sendo assim, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo aqui, então eu sei que está sendo exibido esse nome padrão porque eu estou tentando declarar uma propriedade dinâmica, ou seja, no meu caso aqui foi um erro de digitação. Ah, Vinícius, mas no meu caso eu realmente quero ter propriedades dinâmicas. Como que eu posso fazer? Tem várias possibilidades. Primeiro, para corrigir esse nosso cenário, bastaria ou eu renomear a minha propriedade para name, que é o nome que eu estou atribuindo, ou renomear o acesso aqui para nome, ou seja, utilizar o nome correto. Mas no caso de realmente ter propriedades dinâmicas, a gente poderia, por exemplo, ter aqui um array associativo de propriedades dinâmicas, claro, com um nome que faça sentido para o seu código, e eu posso ter um setter, um método mágico set, e esse método mágico ele é chamado sempre que eu tento atribuir um valor a uma propriedade inacessível ou inexistente. Então, nesse caso, eu poderia simplesmente fazer propriedades dinâmicas com esse nome aqui, vai receber esse valor. Se você não entende muito bem como funciona esse método mágico, comenta que eu te explico melhor num outro vídeo. Mas basicamente isso vai permitir que eu defina esse valor propriedades dinâmicas com qualquer coisa. Então esse name aqui, ele não vai simplesmente ser criado do nada, ele vai ser atribuído aqui em propriedades dinâmicas. Então quando eu fizer um var dump desse pessoa agora, mesmo com o código no PHP 8.2, a gente vai ter lá em propriedades dinâmicas esse valor atribuído e eu não tenho mais aquele aviso. Então isso é uma forma de corrigir. Mas de novo, se você não entender muito bem o que é esse método aqui, que não é novidade, esse método sempre existiu no PHP, desde quando a gente tem orientação a objetos, a gente tem uma outra possibilidade também de ter as propriedades dinâmicas que são através de realmente propriedades dinâmicas. Então posso remover isso daqui e informar, olha só PHP, embora eu sei que você não vai permitir mais, eu quero nessa classe utilizar propriedades dinâmicas. Então nessa classe aqui, permite propriedades dinâmicas. Então para isso eu vou utilizar um atributo, se você não sabe o que é, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar um card aqui. E esse atributo é allow dynamic properties. Se eu não me engano é esse o nome. E quando eu executo aqui com PHP 8.2, ele não vai mais me dar nenhum aviso. Se eu removo esse atributo e executo o mesmo código, a gente tem lá aquele aviso. Então esse atributo aqui vai informar para o PHP que essa classe vai possuir propriedades dinâmicas. Vai possuir propriedades que não estão declaradas aqui, mas que serão atribuídas em algum lugar do código. Então, dessa forma, ao invés da gente ter um comportamento padrão que é confuso, a gente passa a ter esse comportamento que ainda pode ser confuso, mas com um mecanismo onde eu possa fazer o opt-in, ou seja, eu informo o que eu quero utilizar, e não o contrário. Então essa é a funcionalidade, mas antes de encerrar o vídeo eu quero passar o olho na RFC para a gente ver, dar uma olhada no texto da RFC, ver se tem alguma particularidade lá. Mas se você gostou do conteúdo até aqui, não se esquece de deixar o like. E se quiser ajudar e colaborar com o canal, você pode deixar um valeu demais, porque isso me incentiva a continuar criando conteúdo aqui. Agora vamos para o link da RFC, que é de descontinuar as propriedades dinâmicas. Então basicamente ele dá exatamente esse exemplo que eu dei, onde a gente tem uma propriedade definida, e ao invés de definir o valor para essa propriedade, ele faz aqui um erro de digitação. Isso até o PHP 8.1 simplesmente criaria essa propriedade dinâmica, sem nenhum aviso nem nada. A partir do 8.2, isso vai exibir para a gente um aviso, aquela mensagenzinha de descontinuação, e a partir do 9.0, que a gente ainda não tem data de lançamento, isso vai simplesmente lançar um erro, uma exceção do tipo erro. Então dessa forma a gente não vai poder criar propriedades dinâmicas sem ter aquele mecanismo de opt-in com aquele atributo. E aqui ele informa que propriedade dinâmica se refere a uma propriedade que não foi declarada na classe. Não tem nada a ver com a forma como a gente acessa. Por exemplo, isso daqui é uma forma dinâmica de acessar uma propriedade que existe, então não é uma propriedade dinâmica. Aqui a gente tem a motivação para essa RFC. Eu já te expliquei uma desse cenário onde a gente tem um erro de digitação, esse tipo de coisa, que é, na verdade, muito comum, infelizmente, mas aqui ele detalha muito mais essa motivação, então eu vou deixar o link na descrição para você conferir com mais detalhes tudo isso que ele fala. E aqui ele mostra a proposta, que é basicamente o que a gente já falou,
E ele diz que as classes marcadas com esse atributo vão manter esse comportamento atual. Então, mesmo lá no PHP 9.0, essa funcionalidade vai permanecer em classes que tiverem esse atributo. E, além disso, a classe stdClass já vai vir por padrão com esse atributo. Ou seja, a nossa classe stdClass vai continuar com esse comportamento de ter propriedades dinâmicas, e qualquer classe nossa, qualquer classe do nosso código, fora do PHP, que a gente queira criar, que permita propriedades dinâmicas, vão poder continuar utilizando esse atributo mesmo depois do PHP 9.0. Então, se existe algum código seu que faz uso dessa funcionalidade, não precisa se preocupar. Se for realmente de propósito, é só passar a utilizar esse atributo. Acho que é importante citar um detalhezinho, principalmente para a galera do Laravel. Lá no Laravel, a gente tem algo como uma classe, por exemplo, pessoa, que estende de uma classe model. E aí, essa classe model tem todos os detalhes, e quando a gente utiliza pessoa, a gente não define os atributos, nenhuma propriedade aqui é definida. Todas elas são acessadas de forma teoricamente dinâmicas. Só que o que essa classezinha model do Laravel, que na verdade é do Eloquent, né, o ORM do Laravel, que eu até falei um pouco sobre ele nesse vídeo, o que ele faz por baixo dos panos é implementar aquele método mágico __set. Então você que utiliza Laravel não precisa se preocupar, o código que o Laravel utiliza hoje não vai se enquadrar nessa descontinuação, então não tem preocupação nenhuma, pode ficar tranquilo que tudo vai continuar funcionando. Mas basicamente essa é a RFC, aqui ele mostra as formas de você contornar essa descontinuação, né? O primeiro é simplesmente definindo a propriedade, depois ele fala sobre a possibilidade de utilizar o método set, ele fala sobre o atributo que a gente já conversou também, e no final tem a votação, e eu queria mostrar para vocês que a votação não foi unânime, nem longe disso. Ela foi uma votação de certa forma acirrada, então é interessante ver que uma funcionalidade que é a minha preferida, nem todo mundo achou que faria sentido entrar no PHP. Basicamente, essa é a funcionalidade de descontinuar as propriedades dinâmicas no PHP 8.2. E se você gostou e gosta de vídeos de novidades do PHP, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo vídeos como esse.